gostaria de saber primeiro o seu nome. Meu nome é Samuel da Silva Costa, Você pode falar pra gente a sua idade? 42 anos. Bom, você nasceu aqui em Floriano ou Nasci aqui em Floriano. Aqui em Floriano mesmo. Isso. E quais eram os seus pais e seus avós? Você pode me dizer o nome deles? Os pais da minha mãe é José Assunção da Silva, e da minha avó é Rosa Maria Alves da Silva. E do meu pai é José Vieira Costa, e minha avó é Maria Romana da Cruz Costa. Eles se consideravam como indígenas? Eles não se consideram como indígenas, mas assim, os pais deles, né? Os pais deles, dos dois avós, um foi pego de cachorro, uma das avós, ela foi pega de cachorro, e outra foi pega de laço, de cavalo. Sim. E aí, com o tempo, a gente se perdeu a tradição indígena, né? Mudou para a cidade, aí eles cresceram nesse ambiente urbano e não teve muito contato com essa parte da tribo, né? Mas mesmo que com uma pouca influência, você acabou ainda assim introduzindo nessa cultura? Não, eu me considero por conta assim, dos traços que a gente tem. Tem umas fotos dos meus bisavós em casa, desenhada, né? Que antigamente o pessoal desenhava as fotos, e os traços que ele tem é totalmente de indígena, né? Do meu bisavô, tanto da parte do meu pai como da parte da minha mãe, né? E minha mãe, ela é descendente do Acre, creio que é daquela região do Acre que também tem índio. Aqui, já meu avô, eu não sei bem, da parte do meu pai, eu não sei bem de onde é que ele é, mas ele veio de Teresina para cá. E eu creio que é daquela região também que tinha alguma tribo indígena por ali. Eu não conheço. Ele não sabe passar a informação que quando ele veio embora para Teresina, ele era muito pequeno, né? E já foi criado pelos irmãos. Aí ele não sabe muito bem essa herança dele da indígena. Então, ele não seus conhece. avós, que foram a maior parte assim, da influência, eles tinham mais influência. Sim. E essa influência deles, você sabe me dizer se tinha algum costume na questão da culinária, artesanato? Não tem não. Uso de plantas, nada? Não. Alguma história? Tem uma história da minha avó, que ela morava aqui no bairro, esse bairro aqui. No início, ela veio para Floriano, morava aqui no bairro Meladão. E ela cultivava em casa a cannabis, né? Só que no tempo a gente não sabia, ninguém sabia que era maconha, né? E ela fazia o uso dela para medicinal. Sim. E algumas pessoas costumavam ir lá tirar as folhas do pé para dizer que ia fazer chá, mas eu não sabia que era para fumar. Assim, a ervas medicinal ela sempre usou, né? Como é o nome do lambedor, que hoje se perdeu muito, né? Utilizava Que muito. com esse uso da medicina, o pessoal tem deixado de usar muito, né? E ela está se perdendo, né? Que os avós faziam, mas os filhos não aprendem e vai se perdendo durante o tempo, né? E em relação às histórias, ela citou alguma coisa sobre os encantados, alguma divindade, alguma história desse tipo? Não, nunca cheguei a presenciar essas. Logo eu também fui embora, quando criança eu fui embora daqui de Floriano, não tive muito contato assim para lembrar dessas histórias que ela. Eu lembro da outra avó que ela se mudou do Acre para o Amazonas na época da seringueira, que estava muito alto, né? A questão da seringa, meu avô foi para lá, até ele perdeu um filho nessa viagem e foi jogado, encostaram no barranco e enterraram lá no barranco e ficou por lá, não sabe onde foi que enterrou nem nada. E eles foram pro Acre, moraram lá um bom tempo, até tiveram os filhos lá no Acre. E quando retornaram para cá, vieram pro Piauí, né? É interessante que os que nasceram aqui no Ceará são brancos, todos brancos, os olhos verdes. Os que nasceram no Acre, eu não sei o que foi, se foi o pai que mudou, mas são morenos, cabelo preto, liso, que não. Tô achando que minha avó saiu da linha lá, porque são todos diferentes. E minha mãe
E minha mãe foi a única que nasceu no Piauí. E era a mais baixa de todas. Eu acho que mudou também o pai. E era branquinha, cabelinho preto. E assim, eu acho que pela descendência do meu avô, que ele era moreno, cabelinho bem lisinho, pretinho. Ele envelheceu, ele morreu com 76 anos. Ele não tinha um cabelo branco na cabeça. É mais uma prova que ele tinha descendência indígena, né? Sim. Que o índio demora a ficar com cabelo branco, né? Já minha avó, ela já tinha já. Mas tinha uma mistura lá também que a gente não... O povo chamava de... Não é americano, não, é... Marinheiro. Tinha uma descendência assim, é filho de marinheiro, não sei o que, assim, uma mistura, né? Eu não sei que mistura é essa, que eu nunca vi nos livros, né? Mas ela dizia que era descendente de marinheiro. Eu não sei como surgiu isso. A sua avó, ela falava alguma língua diferente ou ela tinha uma maneira de falar diferente? Não, normal. O nosso antigo entrevistado, no anterior, ele falou que o pai dele ele tinha um costume de falar, por exemplo, ao contrário. Por exemplo, bom dia, ele falava dia bom. Na sua família não tem nenhuma dessa tradição? Não, né? O meu avô, ele tinha umas rezas, né? Ele tinha umas rezas que... Pegar maribonde, tirar maribonde. Ele ia sem nada, né? Fazia umas rezas lá e conseguia tirar, né? Sem esporar. Tirava a caixa completa do maribonde e botava na sacola para nós, né? Ele fazia isso. Não sei. Nunca ensinou para ninguém, né? Tá, mas você se considera realmente indígena? Eu me considero. Pela sua fisionomia mesmo. Eu já até procurei saber como é que eu fazia para poder ir atrás dessa descendência minha, né? Sim. Só que, pelos meus avós não saber, fica difícil de eu ir atrás, né? E lá no Tocantins, quando eu passei no instituto, para o Tocantins, eu tinha muito aluno índio, né? E lá tinha um aluno índio que ele não parecia índio, ele parecia mais um afrodescendente. E aí eu perguntei para ele, mas como foi que tu conseguiu entrar na... Eu disse, nossa, mas você tem que ter um pai, uma família indígena que lhe adote para poder você ser aceito na tribo, né? Só que ele é índio, né? A mistura dele de negro com índio, e ele ficou mais parecido com um afrodescendente, né? E é engraçado que eles vieram do Tocantins para cá, pro Pernambuco, eles passaram aqui, minha filha ficou empolgada, vou ver os índios. Chegou aqui os meninos dele tudo galego, né? Aí eles, com o tempo, eles mudam, né? Mudam o cabelo. E aí ela disse, papai, cadê os índios? E aí ela se decepcionou, né, com os índios que vinham de lá. Mas esse processo de reconhecimento é um dos nossos objetivos principais, ajudar essas pessoas que são descendentes, mas que por vezes não se reconhecem por causa de algum preconceito da sociedade, ou porque talvez não vive da maneira como algumas tribos, algumas comunidades vivem. Pois é, eu não tenho um preconceito em relação a isso, né, de me chamar de índio. Eu me chamo de índio do que de japonês, né? Sou da terra, né? E assim, eu estive no Tocantins, fazendo mestrado lá no Tocantins, e fui confundido com índio lá, né? Porque lá tem muito índio no Tocantins. E o coordenador do mestrado, ele disse assim, olha, rapaz, que bom, o nosso mestrado tá chegando até para os índios, né? E eu disse, não, moço, no momento depois nem me liguei, eu disse, não, pô, eu sou índio. E conversando com minha orientadora, depois ela me informou sobre isso, né? Eu disse, não, eu sou índio, eu sou índio. Pode dizer que eu sou índio lá pro povo. E eu me aceito como índio, né? Mudando agora o enfoque um pouquinho, a gente queria falar sobre a sua trajetória de educação e sobre sua trajetória de trabalho. Você só pode contar um pouco pra gente como começou tudo, até hoje atualmente. Assim, eu sempre estudei em escola do governo, né? Estudei um aninho só, 2 aninhos, um ano em escola pública, particular, aliás. E aí, primeiro ano, que antes era alfabetização, né? E aí eu comecei, segundo ano já foi na escola pública, e minha trajetória foi todo o tempo na escola pública.
do segundo ano em diante, né? Aliás, do primeiro, né? Que hoje é o segundo. E eu estudei aqui no Instituto, fiz o curso de técnico de edificações, foi aqui que abriu minha mente, né? Eu estava vindo da escola pública, do ensino médio, defasado como é em alguns lugares, né, do estado. E eu, aqui no Instituto, eu consegui ter essa abertura de mente, de como eu deveria de estudar, para que estudar, né? E os professores incentivaram muito, né? Apesar que era um curso técnico, mas foi uma mudança totalmente na minha perspectiva, né? Foi o pontapé inicial. Foi o pontapé inicial. E sempre meu pai, ele preservou muito para isso, né? Que o estudo era... Quem quisesse estudar na família, ele ia ajudar. E quem não quisesse, ele ia ter que trabalhar, né? E assim, eu não gostava muito assim de trabalhar, pesado. Hoje em dia eu já tenho que trabalhar no pesado para poder dormir bem, né? Já mudou totalmente o meu pensamento. E assim, eu me dediquei bastante. Fiz o cursinho 1 ano, consegui entrar no vestibular, que antes era vestibular, não era Enem. Consegui passar na UESP, fiz meu curso na UESP em Ciência da Computação, 5 anos, estudei lá, bacharel. E como eu estudava e trabalhava, papai disse assim, ó, se você for estudar, eu vou lhe garantir que você estude. Aí eu não queria ficar no pesado, eu disse, eu vou estudar de manhã e de noite. Eu estudava na UESP de manhã e fazia o curso de matemática aqui à noite. Ficou pesado também. Aí eu fazia os dois. Aí como eu terminava primeiro, eu perdi uma disciplina aqui no curso de matemática. E aí eu me atrasei 2 semestres, 1 ano. E aí eu terminei o curso de lá, da UESP, continuei aqui. E sem estagiando, fazendo uns estágiozinhos, treinando um pouco. E aí eu disse, menino, sabe uma coisa, agora eu vou passar a estudar para concurso. Aí eu comecei a estudar para concurso durante o dia, né? Que à noite tinha aqui o curso. E fiz o concurso da PM, eu era doido para ser PM, não consegui. Deus não deixou. Mas eu queria muito. E aí eu fui. Vocês não chegaram a conhecer o professor Cláudio Galvão, né? Ele é o meu amigo, meu pai, assim, apesar de que ele é mais novo do que eu, mas eu considero ele como um pai. Ele me chamou para fazer um concurso lá no Tocantins, para professor de informática, né? E aí foi nesse concurso que eu fiz, em 2009. Eu fiz o concurso para lá, não passei de primeira, assim, nos primeiros, mas eu fiquei classificado. Não gostava de português, aliás, eu não gosto de português, ainda hoje. E aí, por isso eu fui muito mal na prova, assim, mas eu consegui classificar, né? E por isso eu entrei depois, bem antes. Em 2010 eu consegui ser chamado. E aí eu fui para o Tocantins, passei 6 anos no Tocantins. Aí fiz mestrado lá. E apareceu, em 2016 apareceu uma coisa inédita aí que não vi mais acontecer, né? Um edital de redistribuição para Cabo Piauí, né? Ficar praticamente a mesma distância, que meu povo é daqui de Floriano, minha família é toda de Floriano. E de lá de Tocantins, onde eu estava, para cá, para Floriano, é 850 quilômetros. E eu ia pedir redistribuição para Corrente. Tinha Paulistano, mas Paulistano, por ser mais próximo, meu pai, como ele viajava muito, ele trabalhava no DNR, eu perguntei para ele para qual cidade melhor para eu ir. Tem mais, assim, percurso para você estar indo para Floriano e voltando. Ele disse, meu filho, pro Paulistano ser mais próximo, mas lá é ruim, não tem água, lá é ruim de água. A água lá é salgada, né? Se fosse você, eu colocava para Corrente, por ser mais longe, mas pelo menos tem um trânsito melhor, né? Brasília, Floriano, Brasília. E com isso eu decidi escolher Corrente, né? Eu botei para lá a Corrente. Eu consegui ser aceito no edital e vim para o Piauí. Hoje eu estou em Oeiras, remoção, essa movimentação de professores. Hoje eu consegui estar, hoje eu sou professor de Oeiras, né? E
por conta de eu ter me estressado com o mestrado, eu não quis ainda fazer o doutorado, né? E aí eu tô nessa ainda, esperando aí ter coragem pra... Já tenho dois diplomas já de mestre já, que é 2 menininhas que eu tenho lá em casa. É 2 menininhas que eu tenho lá em casa. E aí eu tô assim, meio ainda passando coragem pra poder ir fazer um doutorado, né? Pra frente pode ser que dê certo. O senhor já sofreu algum preconceito por se considerar indígena, por ser indígena ou por ter características? Não. Não, né? Você tem irmãos? Tenho. E seus irmãos se consideram como indígenas também? Eu acho que eles nem param pra pensar nisso, eles. O mais velho nem parece mesmo com indígena. Ele é um pouco diferente, assim, da gente. Dos outros 3, né? Que eu sou o segundo, né? E o segundo, o terceiro e o quarto, eles são bem parecidos, né? Já o meu irmão mais velho, hoje ele tá mais parecido com a gente, mas antigamente ele não parecia. Bom, aqui no Nordeste tem uma narrativa de que os povos indígenas eles foram exterminados de maneira total. Eu quero saber o que você pensa dessa narrativa na sua vivência, se você acha que essas pessoas realmente foram exterminadas ou que elas ainda estão presentes. Eu não conheço sobre essa história, né? Que hoje nós temos várias narrativas, né? Tem que ver o fundo, o que é mesmo de verdade. Eu não conheço. Mas se vendo como uma pessoa que se considera indígena, você acha que realmente essas pessoas foram exterminadas ou elas estão presentes, porém... Elas estão presentes, só que assim, que nem eu. Sim. Sem saber da sua trajetória, né? Sim. Familiar. A gente não tem uma árvore genealógica, a gente não tem o costume de fazer isso, né? E acho que por isso se perde muito, né? Tanto que atualmente, para ter mais acesso à informação, para as pessoas estarem conseguindo mais com a tecnologia, tem muitas pessoas se declarando indígenas aqui no Floriano, no Piauí, esse tipo de coisa, se descobrindo mesmo depois de já ser crescido. Essas meninas que eu tô te falando mesmo, elas parecem bem com índio, né? Elas parecem. Também não sei como é a história delas, né? Também nunca parei para perguntar para elas se ela se sentia. O pai dela não é. Eu conheço o pai delas, mas a mãe, ela tem um traço bem forte de índio. Até a parte da interface dela é bem parecido com o índio. Só que por eu acho que a mãe dela, os pais dela se misturaram com o negro, ela tem uma pele um pouco mais escura, né? Mas os traços dela, do rosto dela, bem parecido com o índio. Bom, você tem alguma mensagem para deixar? Quer falar alguma coisa a mais? Não, só isso mesmo. Foi essa que vocês continuem aí, essa pesquisa aí que é bem interessante, né? Fazer esse levantamento aí desses povos. É bom pro Piauí, é bom pra história, né? Queremos agradecer você que está aqui hoje presente, vai ajudar bastante no nosso projeto. Muito obrigada. De nada. E é isso. Obrigado.